Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Então, como prometido, tá tendo uma obra. Tá tendo uma obra aqui embaixo e eu espero que não atrapalhe tanto deixar a janela fechada. Bom, vamos pra resenha da última parte de O Silmarillion, que é da Terceira Era e dos Anéis de Poder. E eu vou comentar um pouquinho também sobre a nota da tradução, as notas das edições e sobre uma carta que tem aqui, que é a carta de Tolkien para Milton Waldman, tá? Vou falar um pouquinho dessa carta também e de alguns outros detalhes que tem aqui no livro, conforme eu sempre faço, né? Então vamos lá. Esse capítulo da Terceira Era e dos Anéis de Poder, acho que a gente poderia dizer que ele é um pequeno resumo de O Senhor dos Anéis, só que ele tem mais coisas que O Senhor dos Anéis e tem coisas que não tem nem mesmo nos apêndices. Por exemplo, a gente fica sabendo que o Gandalf estava o tempo todo com um dos anéis. A gente fica sabendo como o Gandalf chega à Terra-média, que na realidade ele vem por meio de um barco, chega aos Portos Cinzentos. E na ocasião em que ele chega, inclusive junto com o Saruman, o Círdan dá para ele um dos anéis, que é o Anel de Fogo, e para que ele possa suportar a jornada que iria ser longa. E ele veio com o intuito de ajudar os povos da Terra-média a se livrarem de Sauron, que acabou tomando os domínios da Terra-média, conforme a gente já viu no vídeo passado do Akallabeth. E além disso, a gente tem essa série de informações novas. A parte do apêndice A de O Senhor dos Anéis, da parte que fala dos reinos de Arnor, os reinos de Eriador, fica tudo muito mais claro aqui. Muito mais claro mesmo. A questão das Palantir, Osgiliath, Minas Ithil, Minas Anor, apesar de que algumas coisas só tem nos apêndices. O desafio, por exemplo, do rei bruxo de Angmar ao último rei de Gondor, só tem lá. Né, que foi o motivo do desaparecimento do último. A contenda das famílias, que é super importante pra gente entender por que chegaram regentes e não mais foram reis, está lá. A interrupção da linhagem de Anarion fica muito clara aqui também. Então, esse apêndice, ele vai complementar muito o que a gente já viu no apêndice A. E também, nessa última parte, são mencionados os hobbits, e aqui tem muitos detalhes sobre o Conselho Branco, sobre a expulsão do necromante em Dol Guldur e toda a linha do tempo. Isso para a cronologia foi ótimo. E toda a linha do tempo de o que o Sauron fez depois que chegou na Terra-média após a queda de Númenor, a sua instalação em Dol Guldur depois da Guerra da Última Aliança. Então essa linha do tempo, ela fica muito clara e esse capítulo ele é muito bom para isso. Ele coloca as coisas em ordem e, apesar, como eu disse, de ser um resumo, ele consegue clarear e trazer muitas informações novas pra gente. A gente fica aqui sabendo que Saruman já tinha maldade em seu coração, que ele estava tentando atrair, ele não queria procurar o anel para destruir o anel conforme o Conselho Branco queria, porque ele queria que Sauron se sentisse atraído para que ele pudesse pegar o anel para si e se tornar o grande rei da Terra-média. E eu queria falar também da carta, dessa carta que tem no início aqui do livro. Gente, nossa, essa carta para o Milton é um escândalo. É um escândalo. Porque aqui ficamos sabendo nossa, tô ficando sem voz. Da perspectiva filosófica que Tolkien tem da obra. Ele aqui traz conceitos
de magia, de máquina. E ele demonstra que a magia em sua forma deturpada de querer o poder para si, de querer o domínio, essa é a forma deturpada do maquinário da magia. E que na realidade a magia em sua forma boa, ela está ligada à arte. E ele junta esse conceito da arte também com o conceito de mortalidade dos homens e da imortalidade dos elfos. Aqui é falado de forma bem clara que a magia dos elfos está relacionada com a sua capacidade de abstração, que ele chama de subcriação, se é que é bem isso o conceito de subcriação. Os conceitos não estão aqui tão bem definidos assim. E eles conseguem criar, sem nenhuma diferença daquilo que eles pensam, os seus artefatos. Aqui, nessa carta, é falado pra gente acerca de uma coisa que a gente não fica sabendo no Silmarillion, que na realidade o irmão de Maedhros, ele se jogou no mar. Eu acho que isso aqui não é falado de forma explícita no último capítulo de O Silmarillion. Então a gente acaba sabendo de umas coisas que não estão tão explícitas assim na história. E nessa carta ele faz todo um resumo do início até o fim da mitologia criada por ele, e ele realmente tinha a ideia de construir um pano de fundo para sua história. Essa carta é magnífica e ela traz pra gente uma dimensão filosófica, por exemplo, no que concerne as duas árvores, que é a luz não maculada. Gente, e são conceitos filosóficos tão profundos, que só mesmo Tolkien conseguiria falar isso. Se qualquer pessoa falasse o que ele falou nessa carta, assim, ficaria, eu acho que estava esforçado, sabe? E ainda bem que o Tolkien fez isso. E essa carta, eu acho que ela é adequada para você ler ao término do livro, como eu fiz, para que você possa conseguir ter uma compreensão maior. E a dúvida acerca do que acontece com os homens é uma dúvida que todo ser humano tem, do que acontece depois da morte, e só mesmo Eru Ilúvatar, que ele deixa bem claro aqui que é Deus, e a gente sabe que é Deus, ele deixa bem claro que só ele sabe. Só ele sabe. E essa carta, ela requer realmente um estudo muito profundo. Muito profundo. Ela é uma carta muitíssimo profunda. E ela é muito esclarecedora, porque a gente só consegue entrar nesse nível de abstração que é proposto por essa carta somente pela lente do Tolkien. Acho que talvez nem pela lente do Christopher a dimensão tão filosófica consegue chegar aqui. Então, assim, eu acho que as cartas de Tolkien, quando eu for ler, talvez vai ser uma das melhores leituras que eu vou fazer. Porque, gente, é um nível de filosofia, assim, muito grande. E também nessa carta ele fala acerca das inspirações. Ele fala que a história mais importante do Silmarillion é de Beren e Lúthien. Fala da inspiração de Númenor, também com o mito de Noé, da Bíblia. Atlântida, a história também de Kullervo e Édipo, no que se refere à história de Túrin Turamba, deixa bem claro que a estrutura narrativa dos textos finais do Quenta Silmarillion ele deixa bem claro que a estrutura dos textos finais são mais de romance, enquanto as anteriores são mais de mito. Por isso que muita gente acha a parte final do Quenta Silmarillion mais tranquila de ler. E eu acredito que o Christopher Tolkien fez um trabalho de edição maravilhoso, porque eu acho que ele tentou deixar as coisinhas, todos os contos, todos amarrados, do jeito que o pai colocou na carta. E eu achei isso realmente muito legal, muito interessante. Então, é isso. Dos Anéis de Poder e da Terceira Era, ele vai fazer um resumão até mesmo o fim ali da Quarta Era, acrescentando informações que a gente não sabe nem no Senhor dos Anéis, nem nos apêndices. E aqui não são mencionados, aqui não tem a palavra Hobbit no Silmarillion nesse último capítulo, mas sim Perianath, que a gente já viu anteriormente. E também o Frodo é mencionado aqui nesse último capítulo.
A nota pela tradução, eu fiquei feliz que eu já tinha percebido algumas coisas antes de ler as notas. A nota de tradução deixa bem claro que foi feita a opção pelo arcaísmo, e eu acho que tem que ser feito mesmo, porque é isso que vai dar o tom mítico que o Tolkien deu no texto original, como ele deixa muito claro na carta dele. E também acerca das questões de mudança que eu mencionei no primeiro vídeo, já no Ainulindale, eu já tinha percebido essa questão de a ordem direta é sujeito, verbo, objeto, e muitas vezes há essa troca, colocando o objeto na frente. Aqui atrás tem um índice remissivo, como eu já mencionei, maravilhoso. E lembrando que essa carta aqui, gente, ela foi inserida vamos dizer assim, no prefácio, né, na introdução do Silmarillion, justamente pelo Christopher. E eu achei que essa sacada dele foi absolutamente genial. Muito legal mesmo. E é isso, gente. Acho que eu falei sobre tudo que precisava. Sobre o Silmarillion é isso. Eu quero dizer que foi uma experiência absolutamente maravilhosa. Eu quero voltar nesse livro aqui muitas vezes ainda, nem que seja para ler trechos. Com certeza eu vou voltar nesse livro várias vezes. E nas cartas de Tolkien, quando eu for ler, eu acho que eu vou voltar para sempre. Eu achei muitíssimo interessante, especialmente, gente, a carta, porque eu acho que ela confere a dimensão mais profunda daquilo que se pode se abstrair de Tolkien. Fiquei muito feliz mesmo. Esse livro é um espetáculo, é de fato, talvez, a obra-prima da literatura fantástica. Ele é diferente dos Senhor dos Anéis, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tolkien também deixa claro na carta dele que o olhar aqui, que ele foi escrito por elfos, a intenção dele de ser um mero tradutor, né, de contos que já foram escritos anteriormente por elfos, por outras pessoas. A gente também fica sabendo, nesse último capítulo da Terceira Era dos Anéis de Poder, coisas que a gente não sabia no Senhor dos Anéis, apesar de ele ter esse título, que os Anéis de Poder élficos foram criados para que o tempo passasse mais devagar e que o devanecer dos elfos fosse diminuído, o fardo do mundo fosse diminuído. E isso é falado no início do Conto Silmarillion, que os elfos, como seres imortais, eles se cansam do mundo. E eu achei muito interessante que na carta, Tolkien diz que eles ficaram viciados nesse devanecer, porque os altos elfos, o Elrond, por exemplo, depois da Galadriel, acho que é o mais alto elfo, eles ficam viciados nesse devanecer por se sentirem superiores aos outros seres da Terra-média, e se eles morassem em Tol Eressëa, eles não se sentiriam. Eu achei isso interessante da carta. Então, muita coisa para mim foi explicada do Senhor dos Anéis. Essa sensação de pesar que o Elrond tinha quando a gente lê o conto de Aragorn e Arwen. Fica muito clara a vontade dos elfos de irem, de fato, embora da Terra-média durante os eventos do Senhor dos Anéis. Então, muita coisa é clareada, né? E muita coisa ainda eu preciso também refletir sobre algumas coisas. Vou voltar na leitura de muitas coisas. Eu quero dizer que foi um espetáculo. Isso daqui é um sonho realizado, na realidade, a leitura desse livro. E, de fato, ele superou todas as minhas expectativas. Então, esse daqui vai ser um livro para a vida inteira, realmente. Um dos mais especiais de todos. Bom, terminamos, então, o Silmarillion. Agora a gente passa para Contos Inacabados. Contos Inacabados, que eu já comecei, inclusive, a ler a introdução, escrita pelo Christopher Tolkien. E tem mais trechos de cartas do Tolkien nessa introdução que ele escreveu, e eu já descobri um monte de coisa também nova. Eu acho que esse livro aqui vai ser porreta, viu? Esse livro aqui eu acho que ele vai ser outro patamar, vai ser outro nível. Assim, gente, esse livro aqui ele tá me parecendo tão frágil, as folhas me parecem tão frágeis.
que parecem que elas vão ser arrancadas a qualquer momento, não sei, tô com essa sensação aqui. E já comecei a ler os Contos Inacabados. Depois dos Contos Inacabados, a gente vai ler Beren e Lúthien, tá? E como que vai funcionar as resenhas de Contos Inacabados? Eu vou fazer o seguinte, parece que as páginas desse livro vão derreter na minha mão. Eu tenho essa sensação. Eu vou fazer da Primeira Era, vou fazer uma resenha da Primeira Era, falando também sobre a nota da edição e a introdução, tá? Esse livro não tem prefácio, tem introdução. Depois eu vou fazer uma resenha sobre a Segunda Era, depois sobre a Terceira Era e depois sobre a quarta parte. Então vão ser 4 resenhas do Contos Inacabados, tá bom? Terminando Contos Inacabados, a gente vai pra Beren e Lúthien, tá bom? Esse livro aqui vai ser muito porreta. Tô com essa sensação porque eu li a introdução e falei, nossa senhora, se for isso tudo aqui que o Christopher tá falando, vai ser muito porreta. Mas eu acho que eu dou conta. Gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima resenha, que vai ser da primeira parte dos Contos Inacabados da Primeira Era. Muito obrigada!